Congresso vota crédito para regularizar pagamentos do FIES. E na pauta do Senado, a medida provisória que muda o setor elétrico. Na Comissão de Direitos Humanos, debatedores dizem que PEC dos gastos públicos vai prejudicar áreas de saúde e educação. E participante do concurso Jovem Senador, com apenas 19 anos, é eleito vereador. Boa noite. Senadores e deputados se reúnem amanhã em sessão do Congresso Nacional para votar a proposta que libera crédito suplementar para o FIES. Atrasos nos repasses para as instituições particulares de ensino podem prejudicar estudantes. O projeto libera 1 bilhão e 100 milhões de reais para o Ministério da Educação. A maior parte, cerca de 700 milhões, é para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Os recursos serão usados pelo governo para saldar uma dívida com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, referente à taxa de administração dos contratos. Sem o pagamento, os bancos não liberam verbas do programa para as instituições particulares de ensino, que estão sem repasses desde agosto. Mas antes de votar esse projeto que regulariza o FIES, os congressistas precisam analisar 3 vetos presidenciais. O primeiro dispositivo vetado cria cargos na carreira de tecnologia da informação. O segundo permite a investidores em saneamento básico abater o valor investido de contribuições sociais devidas à receita. O terceiro veto é a proposta que aumenta o salário do defensor público geral, com efeito cascata sobre os salários dos defensores federais. O fundamental é que nós comecemos essa sessão do Congresso Nacional às 11 horas, para que até o final do dia nós tenhamos votado todas as matérias. Também na pauta do Congresso estão 3 destaques à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2017. 2 deles tentam preservar a área de ciência e tecnologia de corte de verbas. O terceiro quer impedir o governo de alterar a listas de obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, sem autorização do Congresso. O texto principal da LDO foi aprovado pelos parlamentares em agosto, mas ficaram os 3 destaques. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as regras para a elaboração do orçamento da União. O Senado deve votar nesta semana a medida provisória que muda o setor elétrico. O governo tem pressa, porque a MP 735 perde a validade na próxima quinta-feira. A medida provisória facilita a privatização da Companhia Energética de Goiás, a CELG, e de mais 6 distribuidoras do setor elétrico que atendem o norte e o nordeste do país. Todas as empresas são subsidiárias da Eletrobras. O argumento do governo é de que a estatal tem enfrentado problemas financeiros e dificuldades para atender metas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. São mais de 6 bilhões e 2 milhões de reais de prejuízos. Até talvez por não ser a vocação da Eletrobras como geradora e transmissora, não tem conseguido cumprir esse papel de sanear e de tornar essas empresas, de fato, com excelência na gestão. A MP autoriza o governo a transferir, pela venda de ações, o controle de uma companhia energética ao consórcio que vencer a licitação e comprovar a capacidade de continuar ofertando energia elétrica aos usuários. O setor privado poderá explorar o serviço por até 30 anos e terá um prazo para se adaptar às obrigações estabelecidas pela ANEEL. Para o consultor legislativo que trabalhou no relatório da comissão, a MP evita que a Eletrobras tenha prejuízo. Se essas concessionárias continuassem atuando, elas seriam multadas porque não cumprem os dispositivos da ANEEL e elas acabariam tendendo à caducidade. Assim como a União poderá fazer essa licitação, estados, Distrito Federal e municípios poderão também fazer uso desse dispositivo. A oposição é contra pontos da medida provisória. A privatização do setor elétrico, nós temos nossa oposição porque
Nesses últimos 10, 12 anos, o setor elétrico, do ponto de vista estatal, que investiu na parceria, sim, de privado em vários pontos, foi estratégico para manter um sistema nacional articulado, num sistema nacional sem apagão e de um sistema nacional que distribui não só a energia, mas as oportunidades energéticas, não só de produção, mas de distribuição. A MP também altera a gestão da conta de desenvolvimento energético. Em 2016, o fundo arrecadou 18 bilhões de reais para pagar subsídios no setor. Pela proposta, a CDE não fica mais sob responsabilidade da Eletrobras. Passa a ser controlada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, instituição privada que administra operações financeiras do mercado de energia. A medida provisória também limita o dinheiro que a União pode repassar à Eletrobras. Até 2017, serão 3 bilhões e 500 milhões de reais para pagar despesas com combustível para a geração de energia térmica na região norte. A Comissão de Direitos Humanos debateu a proposta de emenda à Constituição que cria um teto para os gastos públicos por 20 anos. Segundo os participantes, a PEC vai trazer prejuízos para as áreas de saúde, educação e direitos humanos. Antes do debate, o presidente da comissão recebeu um prêmio. O Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz homenageou os integrantes da mesa com a medalha Jorge Carelli, entregue anualmente a pessoas e instituições que se destacaram na luta contra a violência e na defesa dos direitos humanos. Não basta que os direitos humanos estejam proclamados numa série de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário já. Não basta que esses tratados digam que toda pessoa tem direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito à mobilidade urbana, direito à segurança pública, direito a lazer. Não basta que a declaração faça isso. É preciso que isso se efetive concretamente na vida das pessoas. Os convidados se mostraram preocupados com o impacto que a PEC 241, que estabelece um limite para os gastos públicos, terá sobre as áreas da saúde, educação e direitos humanos. Estudos mostram que somente nos 10 primeiros anos de vigência dessa proposta, a educação perderia 58,5 bilhões de reais em investimentos, a saúde 161,04 bilhões e a assistência social 125,6 bilhões. Agora vai estar no texto constitucional a prioridade de recursos para a dívida pública, às custas de 20 anos de congelamento de todas as rubricas orçamentárias, gente. Não são só os direitos sociais que estão sendo congelados, não. Toda a estrutura de Estado, até a defesa nacional. Nós já avaliamos que o impacto é muito sério. As políticas de perdas já não estão colocadas desde semana passada. Elas já estão colocadas há muito tempo. E essa luta é permanente. Essa luta é permanente entre a área dita econômica e a área dita social. Quando a Constituição junta essas duas coisas. À tarde, a Comissão de Direitos Humanos voltou a debater a PEC 241, agora sobre o impacto da proposta para os aposentados. E numa terceira audiência pública nesta segunda-feira, a comissão debateu a situação do Plano de Saúde dos Servidores Públicos, a GEAP. Os usuários reclamaram do último reajuste de 37%. Agora você vai conhecer um estudante do Rio Grande do Norte que participou do programa Jovem Senador em 2014, tomou gosto pela política e acaba de ser eleito vereador. Olá pessoal, eu sou José Patrocínio Dantas Neto, do estado do Rio Grande do Norte, da região do Seridó, onde moro no município de Parelhas, na zona rural povoado Santo Antônio da Cobra. José saiu lá do povoado de Cobra, no interior do Rio Grande do Norte, para Brasília quando foi escolhido como um dos jovens senadores em 2014. Ele participou de um concurso de redação e foi um dos 27 estudantes selecionados para conhecer o dia a dia de um senador. O adolescente entrou bem no clima da vida política, relatou o projeto.
O projeto vincula o recebimento da bolsa ao bom rendimento escolar e à frequência às aulas. Por esses motivos, o projeto merece aprovação no que diz respeito ao mérito. Falou das propostas para a sua região. Lugar tranquilo, pequeno, 750 habitantes. As pequenas prefeituras têm uma grande dificuldade de pagar o piso salarial dos professores. Então vou recorrer, já existe esse critério, interrogar o governo federal por que é que eles não ajudam os municípios. E conheceu de perto toda a rotina do Congresso. Pois é, parece que o José pegou mesmo gosto pela coisa. Nas eleições deste ano, ele foi eleito vereador de Parelhas. Aos 19 anos, ele é o parlamentar mais jovem da história da região. Agora, o desejo de ser político vem desde a infância, sonho que ficou ainda mais forte depois da visita ao Senado. Eu tinha 7 anos de idade quando já queria ser político. Recordo que na campanha de 2004, uma campanha municipal, aqui em Parelhas, eu já tinha o desejo de entrar pela política e perguntava aos meus familiares como eu faria para eu poder ser um político. E falavam que teria que filiar um partido e assim por diante. Uma coisa é certa, o jovem vereador eleito não descarta retornar um dia ao lugar onde tudo começou. Como é um sonho meu de criança entrar na política, vou continuar lutando cada vez mais para que eu possa crescer a cada dia e, quem sabe ainda, chegar ao Senado Federal da República. Tomou posse hoje o senador Virgínio de Carvalho, do PSC de Sergipe. Ele é o segundo suplente da senadora licenciada Maria do Carmo Alves e assumiu a vaga no lugar do primeiro suplente, senador Ricardo Franco. Outras notícias na nossa página senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.